Hoje nós vamos falar um pouquinho. Temos um tema atualíssimo, infelizmente. Vocês vão entender por que eu estou falando infelizmente. Mas necessário que a gente fale sobre ele, necessário que a gente escute sobre as consequências desse ato. Nós vamos falar sobre o suicídio. Camilo Castelo Branco, através do médium Fernando Lacerda, português, Camilo Castelo Branco, português, se suicida. Ele conta a sua história no Memórias de um Suicida. Mas ele também escreveu várias mensagens, orientações nos livros No País da Sombra, da Luz, por este mesmo médium. Então, ele alerta, uma dessas mensagens, ele alerta um amigo chamado Silva Pinto. Ele dizia assim: não se suicide, recua, amigo, recua, que Deus te estenderá as mãos. E aí Silva Pinto narra a sua história. Nós pegamos alguns trechos, por ela ser muito longa, não vamos contá-la inteira, mas o necessário para compreendermos. Ele dizia: eu precisava para o dia seguinte da quantia de 2 contos de réis, e não tinha em meu poder nem 200 réis, nem tinha onde ir procurá-lo. Os amigos que eu possuía eram tão pobres quanto eu, miseráveis, na verdade. E os ricos nem queriam saber de emprestar dinheiro para mim. Então ele não tinha mais o que fazer para saldar a dívida dele no dia seguinte. Entrei em um estado de desânimo e não há mais coragem. O cérebro cerra-se. Os braços caem. Não pensamos mais. Exausto, vencido, deixei de pensar, de obter os recursos. E aí ele chegou à conclusão de que, honradamente, segundo ele, e logicamente, a solução seria o caminho do suicídio. Se matar. E aí ele lembrou que Camilo já tinha alertado de que a vida continua, que não fizesse isso porque o sofrimento seria muito mais do que ele estava passando naquele momento. Mas ele não se deteve. Ele expulsou Camilo da mente dele e resolveu então iniciar a sua trajetória para executar o plano do suicídio. Então, o que ele fez? Ele não queria se matar na casa dele, junto com os familiares vendo, tentar salvar ou qualquer coisa parecida. Ele, então, resolveu alugar um quarto de uma senhora que alugava, que morava sozinha. Então, ele alugou esse quarto, combinou com ela, e aí foi para lá, 11 horas da manhã, foi para lá, porque era lá que ele deixou uma carta para os familiares e se despedindo e tudo mais. E foi até esse local para se suicidar. Chegando lá, e a senhora havia dito para ele que ela não ficava em casa, que ela saiu o dia inteiro. Mas chegando lá, aquela senhora estava em casa. E ele então ficou enervado, Mas como a senhora falou que iria sair? Aí ela disse: não posso agora, eram 11 da manhã. Só mais tarde, só lá pelas 2 horas. Então ele disse: vou sair, resolveu sair para dar uma volta, se despedir da cidade. Veja, ele era português, morava em Portugal, tá? Então ele sai, pega um bonde, vai até a Praça Príncipe Real. E lá ele está caminhando, recordando o tempo que ele tinha muitos recursos materiais. Ele era um escritor falido, tinha ficado na miséria.
Então, de repente, alguém bate no ombro dele e diz assim: é o Silva Pinto esse que bate no ombro dele? Olha, ele fala: não conhecia, mas eu não conheço. É o Silva Pinto? Sim, sou eu. Eu sou Alfredo Anjos. Aí ele se recordou de que ele conhecera jovem ainda, criança ainda, nos tempos em que ele tinha muito dinheiro né? Então eles tinham uma relação próxima. Pois já não me conhece, diz Alfredo Anjos. Conhecera há alguns anos e não era pobre e miserável. Ele seguira no caminho que a riqueza abre e eu descera no declive a que a miséria conduz. Ele abraçou-me, envolveu-me com muita ternura e a certa altura, conversando, mas a certa altura, ele diz como se obedecesse a um desígnio. Ele fala: Alfredo, senhor Silva Pinto, eu não sei como vive, desculpe-me a impertinência, mas os homens de letras nem sempre estão livres de dificuldades. Eu sou rico e devo-lhes saudosas recordações. Se puder servir-lhe de algum préstimo, terei muita satisfação. Agora, por exemplo, tenho em casa 3 contos de réis que ponho à sua disposição. Veja, ele não tinha falado da dificuldade dele, tá? Silva Pinto não havia falado nada, né? Mas o Alfredo, meio que impulsionado, né, pela espiritualidade superior, com certeza, disse que ele tinha 3 contos à disposição dele. Ele ficou aturdido, foi para casa correndo. Bom, depois se despediram, foi para casa correndo e fez um bilhete, mandou para ele, pedindo 2 contos de réis emprestado. Marcou local e horário. Então, local e horário, ele estava lá, um mordomo do Alfredo Anjos, com envelope, entrega o envelope para ele, ele abre: estou salvo, fui salvo. E ele diz assim: estava salvo, abria-se o céu ante mim e eu via Deus, o meu Deus, o grande Deus que me acudia, que me enviava a vida, a salvação, a honra. Lá havia 3 contos. Eu vira Deus, sentia a sua ação direta, a sua misericórdia, estava salvo do suicídio para sempre. Podia morrer de fome, estalar de dor, rebentar com os sofrimentos maiores, não mais pensaria em matar-me. Não, aí ele diz assim: não se esqueça dessas coisas, nem todos Deus conduz um Alfredo Anjos, mas a todos que confiam e esperam, ele aparece sempre. Isso foi em dezembro de 1911, em Portugal. Nós identificamos alguma ação ali oculta que pudesse favorecer o nosso querido personagem aqui, Silva Pinto? Vamos identificar aqui 4 deles. A começar pela escolha de Silva Pinto em buscar outro lugar para o suicídio. Escolheu uma casa. Bom, enfim. O segundo, a senhora sempre saía, mas naquele dia ela mesma disse: não sei o que aconteceu, eu não pude sair até agora, vou sair mais tarde. Ele ficou enervado, saiu. Outra inspiração. Saiu e foi andar para se despedir da cidade. E olha quem, né, a espiritualidade coloca no caminho dele. O Alfredo Anjos. Não é um acaso.
E ainda com os 3.000 réis, ou 3 réis, né? Contos de réis, que era na época em Portugal. Então, veja, foi conduzido para o mesmo lugar, porque ele pega um bonde, vai até a praça, Príncipe Real, e fica andando e de repente alguém bate no ombro, é ele, né? O próprio Salvador que estava ali. Então veja como a gente é auxiliado, né, nos nossos momentos difíceis e a gente não se dá conta. Bom, e Deus nunca desampara, seja quem for, seja com a intenção do suicídio, seja numa dificuldade que estamos passando, Deus não desampara em tempo algum, né? E nós não imaginemos o quanto, de que forma essa ação vem a nosso favor. Pode vir pela uma mãe, pelo pai, pelo irmão, pelo amigo, pelos amigos espirituais, né? Durante o sono, diversas maneiras eles podem nos alertar, se aproximar de nós para que nós não façamos esse tipo, né, cometamos esse tipo de crime contra a nossa própria pessoa, tirando a nossa própria vida. Ou, em outros momentos difíceis que estamos passando, acha que então a espiritualidade não ajuda? Ah, sim, ajuda e muito, né? Então, se as provações vierem, se a dor bater na nossa porta, vamos confiar em Deus e vamos seguir para frente, porque o socorro vai vir. E aquela fase vai passar, aquela provação vai terminar. Não é eterna. A provação não, só a nossa vida espiritual, esta é eterna. Por isso que quando o suicida tira a sua própria vida no intuito de se livrar do sofrimento, ele vai ainda acarretar muito mais sofrimento para ele, porque ele não vai morrer. Quem vai morrer, o que ele vai aniquilar é o corpo físico. O espírito jamais vai ser aniquilado, vai morrer, jamais, porque nós somos criados por Deus para a eternidade e ele é indestrutível. No livro Caminho do Martírio do Suicida, uma das mensagens de Camilo Castelo Branco, porque são diversos espíritos ali suicidas que transmitem mensagem através de Fernando. E aí ele diz assim, o Camilo: o suicida, acima de tudo, é um egoísta. É, sem dúvida, um grande egoísta, porque em nenhum momento pensa no sofrimento que provoca em seus familiares. Porque se pensassem antes, não praticariam tal crime. E aí nós vamos descrever exatamente um caso disso que falamos, né, sobre quanto afeta a família, o quanto que um suicídio pode fazer a família sofrer. A história é de Jerônimo de Araújo Silveira e ela está no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, que é a médium, pelo espírito Camilo Castelo Branco, que foi um suicida, esse escritor português, foi um suicida, ele narra a história, então 30% do livro é dele. Mais tarde, Leon Denis se apresenta, antes de publicar o livro, Leon Denis, o continuador de Allan Kardec, ele se apresenta a Ivone do Amaral Pereira, a médium, e diz que ia fazer a revisão e colocar os ensinos doutrinários. Por quê? Porque Camilo Castelo Branco, ele não tinha conhecimento da doutrina espírita, então ele narra a história. E aí vem Leon Denis e coloca 70% do livro é Leon Denis. Isso a própria Ivone Pereira fala.
Então ele começa, vamos contar a história então do Jerônimo de Araújo Silveira, um dos companheiros de suicídio também junto com Camilo. Ele era um rico comerciante de vinhos de exportação e importação em Portugal. E para só ter uma ideia, ele era um católico, né? Só que chegou um momento, quis dizer católico, que ele acreditava em Deus. Ele tinha crença em Deus. Nem por isso ele deixou de cometer o suicídio. E ele, em determinado momento, os seus negócios foi brejo abaixo, como se diz, né? Ele, enfim, se endividou tremendamente, sem poder saldar as dívidas. Ele ficou numa situação terrível. Aí o que ele fez? Planejou o seu suicídio. Quando ele, então, e mais assim, ele tinha 4 filhos pequenos e uma esposa. A esposa e 4 filhos pequenos. E ele havia acostumado a família, principalmente a esposa, no luxo excessivo, porque ele tinha, né? Mas quando chegou a derrota, vamos ver o que acontece. E ele diz assim: a fim de poupar-me a humilhação e censuras, matei-me. Um caso de egoísmo, né? Porque só pensou em si. Já acolhido no Hospital Maria de Nazaré, como eu já falei, esse caso está no livro Memórias de um Suicida. Vamos contar só um pequeno trecho, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando, né? Então, esse caso, a gente encurta a história dele para dizer, ele foi, depois de todo aquele, né, do suicídio, ele passa por aqueles tormentos todos, é socorrido pelo Hospital Maria de Nazaré, e depois de um tempo ali, ele não acreditava que ele estava morto, ele acreditava que os benfeitores que estavam lá, os médicos, estavam aprisionando ele naquele hospital. Ele questionava, embora com o ouvido dele sangrando continuamente. Isso era a causa do suicídio, né? Que ele atirou na sua própria cabeça. Bom, nem por isso ele acreditava que ele estava morto. Ele não estava morto, ele estava no corpo, mas ele não acreditava que ele estava vivo no corpo. E ele então queria ver a família, visitar a família. Muito bem. Depois de um tempo, os benfeitores permitiram que ele visitasse a família. E aí, chegando lá, ele encontra a família. Ele não encontra a família. Ele chegou na casa dele, ele não encontra ninguém. Nem a filhinha que ele amava tanto, que era Margaridinha, ninguém. E ele, desesperado, olha uma folhinha, calendário, com a data 6/11 de 1903. E ele tinha a ideia de que ele tinha saído no dia anterior da casa dele. Então tinha se passado 13 anos, 13. Bom, e ele não achava ninguém. Aí ele sai da casa e ali estava cheio de espíritos que eram pegados à terra, inferiores mesmo, né? Aqueles que sabem tudo da vida dos outros e que não querem nada com nada, não querem o bem. Mas eles então, querem saber onde está a sua família, vou lhe contar. Pois saibas que daí todos foram enxutados há muitos anos. Teus credores tomaram-lhe a casa e o pouco que para teus filhos andaste ocultando à última hora. Procura teu filho Albino na penitenciária de Lisboa. Tua Margaridinha na sarjeta do cais da Ribeira, vendendo peixes, fretes e amores, explorada pela própria mãe, tua esposa Zulmira, a quem habituaste ao luxo excessivo e cujo orgulho jamais procurou trabalho digno. Tuas filhas Marieta e Arinda, a primeira está casada, sobrecarregada de filhos enfermiços.
enfrenta a miséria, a fome, espancada por um marido ébrio e boçal. A segunda, criada de hotel de quinta ordem, a lavar chão, a lavar panelas, a limpar botas e viajantes imundos. Ouves e te espanta? Por quê? Que esperavas? Então que acontecesse? Não foi essa a herança que lhe deixaste com o teu suicídio? E aí ele quis ver o filho. E ele então foi conduzido, só para lembrar, gente, que ele não foi sozinho, obviamente, que ele destacaram trabalhadores da colônia para conduzir esse suicida com o intuito depois de levá-lo de volta. E ele então foi procurar o Albino na penitenciária, encontrou o Albino. E veja só, quando um espírito desencarnado se aproxima de alguém que é da família, automaticamente a pessoa começa a lembrar dela, né? E ele então, o Albino, começou a lembrar da sua trajetória, por que ele estava preso. E ele diz assim: vi-me lançado ao abandono depois da morte de meu pai, criança indefesa e inexperiente. Não tive recursos para instruir-me. Sofri fome, e a fome maltrata o corpo, enquanto envenena o coração com as ansiedades da revolta. Tiritei de frio em mansardas inóspitas, e o frio que enregela o corpo também enregela o coração. Sofri a angústia negra da miséria, sem esperança e sem tréguas. A solidão do órfão corroído de saudades do passado. Não me pude chegar aos bons, aos honestos e respeitáveis, para que me compreendesse e ajudasse na conquista laboriosa de um futuro digno. Oh, meu Deus, que triste é ver-se a criatura órfã e abandonada ainda na infância. Meu pobre querido pai, por que te mataste? Veja, ele não sabe que o pai está ali, tá? Por que não amavas então teus filhos, que se desgraçaram com a tua morte? Por que te mataste, meu pai? Oh, não tiveste sequer compaixão de nós? Se nos amavas, por que te mataste? Por quê? Por que preferiste morrer lançando-nos à miséria e ao abandono, a lutar por amor a nós? Por que não resististe aos dissabores, prevendo que tua falta desgraçaria teus pobres filhos, que só contigo contavam neste mundo? E só para lembrar, a mãe, logo em seguida, ela não quis saber dos filhos, se prostituiu e fez a filha menor se prostituir, para ela sobreviver, viver ainda não na miséria total. E continua ainda Jerônimo a visitar e a descobrir o que havia acontecido com seus filhos, com seus familiares, com a sua esposa. E não menos dramático e doloroso é o tomar conhecimento do estado e da condição da sua filhinha, Margaridinha, filhinha que já era moça, óbvio, né? E da sua esposa, enfim. Então, mas a gente não vai contar. Para isso, a gente pode ler o livro, Memórias de um Suicida. Com atenuantes ou agravantes, o que nenhum suicida se isentará é da reparação do ato que praticou com o desrespeito às leis da criação, e uma nova existência o aguardará certamente em condições mais precárias do que aquela que destruiu a si mesmo. Entretanto, tais consequências não decorrerão como castigo enviado por Deus ao infrator, mas como efeito natural de uma causa desarmonizada com as leis da vida e da morte, efeito do próprio ato. E todo esse sofrimento será da inteira responsabilidade do próprio suicida. Meus irmãos, fiquemos atentos a qualquer sinal, seja nosso, influências, seja de um parente, seja de um amigo, seja de quem for,
que alimenta a ideia suicida, posso estar alertando essas criaturas, posso estar trazendo a verdade de que o espírito não morre, que vai destruir o corpo e vai trazer tormentos terríveis para a sua vida futura. Então a gente tem que não nos ocultemos, né? Tenhamos coragem de falar a verdade. Olha, a vida continua, não faça, porque você vai ter tormentos após esse ato, muito superiores ao que você vive hoje. Tá? Sem contar na dor que provoca, esse caso que a gente já acabou de falar, né? Naqueles que ficam, gente. A decepção, o sofrimento. É terrível. Uma mãe passar pela perda de um filho dessa maneira é uma coisa horrorosa, né? É muito doloroso, Então, a gente tem que fazer a nossa parte, de esclarecer, de confortar aqueles que estejam passando pelas provações, de dar, né, apoio moral nas dificuldades ou até financeiras, porque a gente vê aqui o primeiro caso, né, ele não se suicidou, mas ele estava em vias se não fosse toda essa interferência, né, e que ele então chegou às vias de auxiliá-lo de fato, né? Veio o socorro veio. Então, o socorro vem também para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. Nós vamos superar, porque temos forças para isso, né? Confiemos em Deus, nos apeguemos ao Evangelho de Jesus, nos apeguemos à doutrina espírita que explica que a vida não acaba aqui, que somos espíritos e o nosso destino é chegar à perfeição. Mas se as provas hoje nos acometem, é porque nós necessitamos delas. Tem uma razão e a razão é justa, né? Vamos passar com dignidade, com coragem, alimentando-nos com a prece diariamente, para que assim a gente possa superar. Temos forças para superar. Livros que a gente pode estar lendo para se instruir: Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, que nós já citamos. Dramas da Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes, pela Ivone Pereira, conta um caso de uma família também de suicida. O Cavaleiro de Números tem um caso também Por que esses trazem ensinamentos, por isso que eu trago a referência desses livros. Dramas da Bretanha, também um caso de suicídio. E claro, vamos ler o Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, os dois, né? E para finalizar, a gente tem muito o que falar, mas não dá tempo, que é um assunto extenso, né? Para finalizar, nós vamos ler trovas do Cornélio Pires sobre o suicídio. Tá bom? Suicídio. Não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Kim afogou-se num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado no efizema. Matou-se com tiro certo a menina Dilermanda. Voltou em corpo doente, não fala, não vê, nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes Dona Cesária da Estiva. Está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia. De volta trouxe a doença chamada paraplegia.
Queimou-se com gasolina Dona Lília da Gele. Noutro corpo sofre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Vamos agradecendo e vamos refletindo nessa grande verdade e vamos seguindo com Jesus em nossos corações. Amém.